maior necessidade, irmãos, do mundo e da igreja é a presença de homens e mulheres de Deus. A maior necessidade, irmãos, que nós temos hoje, nos diversos escalões da vida pública, seja nos lugares altos ou nos escalões mais baixos, seja numa autarquia, seja no serviço público ou nas universidades, não são de profissionais qualificados, são de homens e mulheres de Deus. A maior necessidade que temos hoje, irmãos, dentro das igrejas, a mais urgente necessidade que temos hoje dentro das igrejas também são de homens e mulheres de Deus, na liderança da igreja, no pastoreio da igreja, no diaconato da igreja, nos ministérios da igreja, nos grupos pequenos da igreja. A maior necessidade, irmãos, que o mundo tem hoje não são de engenheiros formados e capacitados e nem de médicos gabaritados. Por favor, irmãos, eu aplaudo esses profissionais com toda a minha força, mas o que nós precisamos desesperadamente são de engenheiros capacitados e gabaritados de Deus, médicos, profissionais liberais, mulheres, homens e políticos, mas homens e mulheres de Deus. Essa é a maior e mais urgente necessidade do nosso país. Um homem e uma mulher comprometido com Cristo, comprometido com a palavra de Deus, com luz na cabeça e fogo no coração. Gente, querido, que tem um intelecto ágil para de repente argumentar e responder os questionamentos dessa vida, mas que também tem as mãos ágeis para afagar o doente, para acolher o necessitado, para ajudar o caído. O Evangelho de João, irmãos, tem um verso que eu queria deixar para você nessa noite. Por favor, abra a sua Bíblia. Só um verso. João capítulo 1, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Existia um ministro metodista, um pastor metodista do século XIX, E.M. Bounds, muito conhecido, devotou os 10 últimos anos da sua vida a escrever livros profundamente inspirativos, inclusive o pastor Luciano tem alguns no gabinete. Um deles, fininho, mas cheio da presença do Espírito Santo, se chama O Poder através da Oração. Dr. E.M. Bounds já morreu em 1913. Dr. E.M. Bounds, ele diz uma frase nesse livro que quando eu li eu nunca mais esqueci. Ele diz o seguinte: enquanto o mundo procura melhores métodos, Deus está à procura de melhores homens. Por uma razão muito simples: Deus não unge métodos, Deus unge homens, e homens cheios do Espírito Santo. O que o Dr. M. Bounds quis dizer é aquilo que eu disse: a maior necessidade da igreja, a mais urgente, premente necessidade da igreja e do mundo é de homens e mulheres de Deus, colocados nos lugares estratégicos, dentro da igreja e fora dela. Me lembro de João Calvino em Genebra, um homem que revolucionou a linda e rica cidade de Genebra. Hoje muito se pergunta por que Genebra é a cidade mais rica do mundo. Sabe por quê? Porque lá foi a administração de João Calvino. Só que isso eles não falam. Me lembro do Dr. Abraham Kuyper, na Alemanha, um estadista, irmãos, fenomenal, cristão, protestante, calvinista, um homem adiante do seu tempo, irmãos, que governou a Holanda nos tempos áureos da Holanda e transformou a Holanda na pérola da Europa. Homens de Deus,
que foram guindados por Deus mesmo a uma situação de privilégio e não se corrompeu. E usou isso para que o testemunho de Cristo brilhasse em alto e bom som aonde ele estava. O apóstolo João, irmãos, dá uma declaração muito bonita sobre João o Batista, quando ele diz assim: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. O apóstolo João está se reportando não a ele, mas a João Batista, um homem de Deus, um homem enviado por Deus. E quando eu digo homem, irmãos, por favor, nessa noite eu quero me reportar a você, querida esposa, mãe e mulher. A igreja precisa de mulheres de Deus. Os lares precisam de mulheres de Deus. As escolas precisam de mulheres de Deus, nas suas mais diversas facetas das profissões, mas antes de tudo, que sejam homens e mulheres de Deus. Quais são as marcas de um homem de Deus? O que eu aprendo da vida desse profeta João o Batista, porque foi incorporado ao nome dele o seu adjetivo? Quais são as marcas de um homem de Deus que a igreja e o mundo necessitam de forma tão premente, irmãos? E que hoje, quando nós encontramos tais homens, eles fazem tanta diferença. Olhemos para a vida de João Batista. Olhemos para a vida desse homem que foi alcunhado de um homem de Deus. Um homem que foi enviado por Deus. Um homem, irmãos, que foi reconhecido como um homem de Deus. Eu acho que não existe alegria maior do que você ser reconhecido como tal. Já pensou, doutor Juan? Quem é o doutor Juan? O doutor Juan é um médico que faz ultrassom. Não estou dizendo que isso é desmerecimento, pelo contrário. Para você ser um médico que faz ultrassom, você tem que estudar muito, porque aquele troço lá para mim, eu não vejo nada naquilo. Aquilo é um monte de sombra. Mas para os olhos aguçados de um médico, ele consegue enxergar tudo. Mas eu acho que o doutor Juan ficaria muito mais grato e o seu coração se enlevaria muito mais quando eles dissessem assim: você conhece o doutor Juan? Ah, conheço. O doutor Juan é um médico, é um homem de Deus. As pessoas buscam hoje o reconhecimento, Lohane, por títulos. Elas querem se projetar nesse mundo às custas, meu pastor, do seu diploma na parede. E de repente as pessoas querem galgar degraus cada vez mais altos, porque querem ser reconhecidos por mais e mais pessoas. Pastor, isso é errado? Definitivamente não. Se você tiver a oportunidade de estudar, estude. Se você tiver a oportunidade de fazer um vestibular, faça. Se você tiver a oportunidade de fazer uma especialização, faça. Um doutorado, faça. Um mestrado, faça. Um pós-doutorado, faça. Mas por favor, querido, não queira ser reconhecido somente por isso. É muito pouco. Renatinha quer ser juíza. Amém, Renata? Imagine só, a Renatinha estuda, passa num concurso e de repente, né, meu filho, você vai ser transferido lá para a Rebimboca da Parafuseta, uma cidade que nem existe no mapa. Aí de repente transfere a Renata para lá, mas a Renata chega lá, irmãos, e faz uma diferença enorme. Eles perguntam: mas escuta, quem que é essa juíza que chegou aqui agora? Ah, chegou aqui agora uma juíza, a Renata, uma mulher de Deus. Irmãos, é isso que no final vai fazer a diferença. É isso que no final vai deixar uma marca
eterna, indelével, imaculada no coração das pessoas. Diploma por diploma eu tenho também. Mas o que vale os meus diplomas, se nós não somos reconhecidos como homens e mulheres de Deus? Pelo contrário, somos reconhecidos como pessoas rixosas, murmuradoras, pessoas briguentas, caluniadoras, julgadoras, orgulhosas, vaidosas. Pessoas que usam do seu diploma e do seu reconhecimento público para pisar nas pessoas, para usar as pessoas, para correr atrás dos seus próprios interesses. E aí de repente, querido, o sujeito tem a parede coalhada de diplomas, mas o seu coração entulhado de maldade. É um mau pai, é um mau filho, é uma má esposa, é um mau marido, é um mau amigo, não ama ninguém, não ajuda ninguém, não coopera com ninguém, não levanta ninguém, não socorre ninguém. Aí eu pergunto, irmãos, como você quer ser conhecido? Houve um homem, vamos repetir? Enviado por Deus, cujo nome era João. Vamos repetir todo mundo sem ler a Bíblia? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era... Qual o perfil desse homem? Primeiro, a Bíblia diz que João tinha uma vocação. O Evangelho de Lucas, no capítulo 1, começa com a história de João Batista. A Bíblia diz que o seu pai se chamava Zacarias, e coube ao seu pai no turno queimar incenso na casa do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele entra na casa do Senhor para queimar incenso, ele teve uma visão. E o texto diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, que ele se apoderou dele um temor muito grande, e ele teve medo. O anjo então se achega a ele e diz: Zacarias, não temas, pois o Senhor ouviu as tuas orações. E aí de repente o anjo diz para Zacarias: tua esposa Isabel, ela vai conceber e vai dar à luz a um moço, e você vai colocar o nome dele de João, e ele será um profeta do Altíssimo. A vinda dele trará muita alegria. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e converterá muitos da nação de Israel para o seu Deus. Ele não beberá bebida forte, ele não cortará o cabelo, ele será nazireu desde o ventre materno, como Sansão, João Batista o era. E de repente, irmãos, o nome desse anjo é publicado: eu sou Gabriel, que assisto na presença de Deus e vim te trazer estas boas novas. O homem ficou mudo. Irmãos, o homem ficou mudo. Ele levou tanto susto com o negócio que emudeceu. Por quê? Porque ele não creu na realidade que aquilo ia acontecer daquele jeito. Mas depois de um ano, irmãos, nasce o menino. E quando o menino nasceu, quiseram que ele colocasse no menino outro nome. Por quê? Porque ninguém na família dele tinha esse nome. Naquele tempo tinha perpetuar o nome do pai, né? Até hoje tem isso, né? É o Juninho. Não, na nossa família não tem esse nome, você não vai colocar o nome dele de João. E ele então escreveu numa tabuinha. Por quê? Porque ele estava mudo. Ele escreveu: João é o nome dele. E quando ele escreveu o nome dele, a Bíblia diz que os lábios dele se abriram, e ele glorificou a Deus com a vida desse menino. Antes que João nascesse, meu pastor, ele foi escolhido por Deus. João foi chamado por Deus antes de qualquer coisa. Deus já tinha projetado a vida de João o Batista antes da fundação do mundo. Ele foi alvo de uma promessa gloriosa, inclusive no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 30. Vós que clama do deserto, preparai os caminhos do Senhor e endireitai as suas veredas.
Veja, meu querido, que João tinha uma vocação. João tinha um chamado. O interessante, irmãos, que assim como João foi chamado por Deus, todos nós que cremos em Cristo também o fomos. O reverendo Hernandes pregou aqui na quinta-feira algo que eu já falei muitas vezes aqui. Não somos nós que corremos em direção a Cristo, foi Ele que veio em direção a nós. O chamado de Deus não é da terra para o céu, é do céu para a terra. O chamado de Deus, quem toma iniciativa não é você, é Deus. Você responde àquilo que o Espírito Santo fez na sua vida, por intermédio da doutrina da eleição das Escrituras. Predestinados que nós fomos, Paulo capítulo 1, versículo 4 em diante. Pode ver, querido, que João tinha uma vocação. Ele foi chamado por Deus. Homem de Deus, querido, não escolhe ser um homem de Deus. Ele é escolhido por Cristo para sê-lo. E deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Se você é de Cristo, se você teve um chamado nessa noite, se Cristo te vocacionou com esse chamado, Ele te chamou para ser um homem e uma mulher de Deus. Eu gosto muito daquele texto, irmãos, e eu exemplifico esse ponto. Eu gosto muito daquele texto de João 11, quando Jesus ressuscita Lázaro, e ele chega na casa de Marta, e antes dele chegar, o texto diz que quando ele veio, caminhando ainda na aldeia, Marta, afoita, saiu ao seu encontro. Vocês conhecem o texto? A Bíblia diz que ela chega perto de Jesus, correndo, talvez próximo da casa, e ela, amargurada, angustiada, eu entendo o coração da Marta. Ela era a dona da casa, talvez a irmã mais velha, e de repente vê agora o seu irmão, porque não tinham pais, morrer, quer dizer, mais uma apunhalada no seu coração. Ela olha para Jesus e fala assim: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, o Senhor falhou comigo, o Senhor chegou atrasado. E Jesus então, irmãos, de uma forma tão doce, tão amável, como Ele trata os seus, Ele diz: Marta, Marta, fica tranquila, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, ele viverá eternamente. Onde está Maria? E o texto diz, irmãos, que Maria tem uma personalidade diferente de Marta. Marta é aquela coisa, é aquele vulcão em erupção. Maria é o lago calmo da montanha. A Bíblia diz que Maria está em casa chorando, ajoelhada, chorando a morte do irmão. E de repente Jesus fala assim: chame Maria. O texto diz que quando Marta chega em casa, entra na casa, está lá Maria chorando pela morte do irmão. E as palavras de Marta, irmãos, talvez podem ser as suas, que Jesus se reporte nessa noite para você. Ele chega perto, Marta chega perto de Maria e diz assim: Maria, tem de bom ânimo, o mestre chegou e ele te chama. Quem sabe hoje, querido, Cristo tem um chamado para você. Quem sabe hoje esse mestre elevado, glorificado, chama você pelo nome, porque o chamado de Cristo é pessoal. Quem sabe você que entrou aqui nessa noite, que não se sente ainda chamado por Cristo, essa é a noite onde a sua doce voz se faz ouvir no seu coração, chamando você. Maria, o mestre chegou e ele te chama. João tinha, irmãos, uma vocação. Ele tinha um chamado. E assim é com a gloriosa igreja de Jesus, meu pastor. Todos nós que abraçamos a fé, tivemos um chamado, ouvimos a voz de Cristo, e se a voz é dele mesmo, esse chamado é irresistível. Nós cedemos ao seu amor, nós nos inclinamos à tua soberania, nós cessamos de ouvir as vozes do mundo para ouvir a voz do nosso doce mestre. Então nós respondemos a esse chamado, porque a voz de Cristo é poderosa e incomparável. Esse chamado, irmãos, ele é um chamado eficaz. Por quê, pastor? Porque aqueles que Cristo chamam, vêm a Ele. As ovelhas que o Pai me deu, estas vêm a mim,
E aquelas que vêm a mim, de maneira nenhuma eu as lançarei fora. Que segurança que nós temos. Portanto, querido, fique tranquilo. Se você um dia ouviu essa doce voz, esse chamado, você pode estar certo que, apesar dos percalços da vida, das dificuldades do caminho, Cristo vai ao seu encontro. E Ele restaura você, Ele levanta você, e Ele espera que você seja um homem e uma mulher de Deus, porque é Ele quem te chamou, amém? Em segundo lugar, irmãos, a Bíblia diz que João tinha uma mensagem. No capítulo 3 do Evangelho de Lucas, assim como no capítulo 3 de Mateus, assim como no capítulo 1 de Marcos, assim como no capítulo 1 e 3 de João, estão descritos o ministério de João Batista. Os 4 evangelhos falam sobre o ministério de João Batista, o grande arauto, o grande precursor, aquele homem que Deus levantou, mas que chamou antes da fundação do mundo, para que ele precedesse a Cristo, para que ele aplanasse os caminhos de Cristo. E agora Lucas capítulo 3, a partir do versículo 1, narra, meu pastor, o ministério de pregação de João Batista. No versículo 2, no capítulo 1, eu quero ganhar tempo, o texto diz assim: e veio a palavra de Deus a João no deserto. Em outras palavras, querido, João tinha uma mensagem, e a sua mensagem era a palavra de Deus. Quando João abriu a boca no deserto da Judéia, o texto diz que João trouxe a palavra de Deus. 450 anos de silêncio, agora Deus fala pela boca do teu servo. 450 anos de Malaquias a João Batista, onde Deus parece que ficou mudo. E talvez seja por isso que Zacarias ficou tão assustado. Por quê? Porque geração entrava, geração saía, e Deus se manteve o quê? Silente. Mas agora não. Agora chegou um sujeito esquisito. Agora chegou um sujeito do estilo de Elias. Aliás, lá no Velho Testamento e no Novo, diz que ele veio no poder de Elias, ou seja, muito parecido com o profeta Elias, robusto, rude, no sentido de um homem que aguenta as pressões da vida e as rudezas do deserto. E a Bíblia diz que veio a palavra de Deus a João no deserto. Quando João abria a boca, a sua mensagem era o quê? A palavra de Deus. Mas nesse mesmo texto, irmãos, depois você siga aí, o texto diz que a mensagem de João era uma mensagem de arrependimento. Ele veio pregando a piedade: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Marcos capítulo 1 chega a dizer que João pregava batismo para arrependimento. Irmãos, a Bíblia diz que as multidões afluíam a João no deserto para serem batizados por ele no Jordão. Era uma mensagem de arrependimento. Ele pregava mudança de vida. Os moldes dos profetas do velho. Mas o texto diz também, irmãos, em Lucas capítulo 3, que a mensagem de João Batista era uma mensagem, meu pastor, de juízo. Homem bravo, irmãos. Já está posto o machado na raiz das árvores. Todo aquele que não produzir bom fruto é cortado e lançado no fogo. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Juízo. Em outras palavras, atentem para a vida de vocês. Cuidado com essa vida desleixada, desregada. O juízo vem, e quando o machado for colocado na árvore, não tem jeito. Mensagem de juízo. A mensagem de João Batista, irmãos, era uma mensagem de mudança. Em Lucas capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz que as multidões chegavam para João e perguntaram para ele: o que devemos fazer? Ele disse: aquele que tem 2 túnicas, reparta com o que não tem.
Aquele que tem comida e tem, reparta com o que não tem. Em outras palavras, irmãos, sabe o que João pregava? Ele pregava, pastor, arrependimento, mas o arrependimento genuíno que gera mudança de quê? De vida. A Bíblia diz, irmãos, que os publicanos chegavam perto de João e perguntavam: o que nós devemos fazer? Aí João Batista respondeu: não cobreis mais do que é devido. Em outras palavras, não sejam corruptos. Não se utilizem do seu cargo de cobradores de impostos para se enriquecerem às custas do povo. Emendem a vida de vocês. Não cobreis mais do que é devido. Por quê, pastor? Porque João sabia que o evangelho precisa desaguar na ética pessoal. O que adianta você ser um crente sentado no banco da igreja e dar cheque sem fundo? O que adianta se você é um crente nas mais altos escalões do governo e enfiar a propina no bolso? Isso não é Jesus não, irmãos. Isso é João Batista. João, o que nós devemos fazer? Primeiro, não maltrateis as pessoas. Segundo, não deis denúncia falsa. Pastor, o que é denúncia falsa? É porque desde aquele tempo, quando os soldados lançavam mão de alguém, eram eles que acusavam as pessoas do seu delito diante das autoridades. E muitas vezes eles diziam mentira. Fizeram isso com Jesus. Não dê denúncia falsa. Fale a verdade. Não use de subterfúgios para conquistar e para angariar qualquer tipo de interesse em benefício próprio. Seja um homem à luz da verdade. Terceiro, primeiro, não maltrateis a ninguém. Segundo, não deis denúncia falsa. Até naquele tempo eles achavam ruim o salário que eles ganhavam. Sabe por quê? Porque em último lugar João disse assim: contentais com o vosso salário. Fique contente com o que você ganhe. Espere em Deus. Não fica fazendo motins aí para querer ganhar mais. Fique contente, porque o nosso Pai do céu cuida de vocês. Irmão, João tinha uma mensagem. A mensagem era a palavra de Deus. E assim como João, irmãos, o homem de Deus e a mulher de Deus também tem uma mensagem. Quando a gente abre a boca, irmãos, tem que sair coisa boa dos nossos lábios. Amém? A Bíblia diz que a mensagem do Evangelho foi dada à igreja. E essa mensagem até os anjos anelam proclamar. Mas foi dada a quem? A mim. E sabe qual é a minha tristeza, irmãos? Entra semana e sai semana, todos nós ficamos calados. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 29, num grande ministério que Paulo fez em Éfeso, 3 anos ele ficou lá. No capítulo 4, no versículo 29, meu pastor, quando ele faz um apelo à santidade, ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela que produz edificação, e no tempo necessário, e na época necessária e da forma necessária, e assim transmita graça àqueles que a ouvem. Sabe por que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos? Que da nossa boca pode sair coisa mal cheirosa. Por quê? Porque torpe significa mau cheiro no original. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: não saia da vossa boca palavra mal cheirosa, e sim unicamente no tempo oportuno aquela que produz edificação. É por isso, querido, que eu vou te dizer: se há um povo nessa terra que tem uma mensagem, é você, é a igreja. Aliás, nós temos por excelência a mensagem, amém? Nós temos por excelência essa incumbência gloriosa, irmãos, dessa mensagem de transformação, de arrependimento, de mudança de vida, de conserto ético no coração. Não adianta, irmãos, o coração do homem é corrupto. Se Cristo não entrar, se Ele não chamar e não transformar, a ética vai continuar a mesma. Sabe por quê? Porque a mudança precisa acontecer dentro. E assim como João, irmãos, era reconhecido como um homem de Deus porque tinha uma mensagem, nós também, como igreja de Jesus, precisamos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus, porque temos algo a dizer. Deus colocou isso nas nossas mãos. Temos a maior de todas as mensagens. Não se cale.
A Bíblia diz que Jesus era aquele que dizia boa palavra ao cansado. Jesus era aquele que dos seus lábios destilavam palavras de vida. Jesus era aquele que quando ele falava, irmãos, o coração dos discípulos ardiam. Lucas capítulo 24. Lucas quando falava, Jesus quando falava, irmãos, ele ia no âmago do nosso íntimo, da nossa dor, da nossa luta e do nosso problema, mas ninguém como ele sabia tratar de nós e sabe com tanta doçura dos seus lábios. Tem gente hoje, irmãos, com palavras tão vis, tão ásperas, tão duras, às vezes dentro de casa, tratando uns aos outros com grosseria, com gritaria. Pessoas que quando abrem a boca, irmãos, ao invés de jorrar aquilo que é doce, jorra aquilo que é amargo. Pessoas, querido, que quando abrem a boca, de repente não edificam ninguém, mas trazem peso para as pessoas. A Bíblia diz que João Batista tinha uma mensagem. Veio a palavra de Deus a João no deserto. Você quer ser reconhecido como um homem ou uma mulher de Deus? O abrir dos seus lábios sejam palavras de vida eterna que abençoe as pessoas ao seu redor. Amém? Vamos repetir? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Tinha uma missão. Olha o que diz no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que coisa extraordinária, irmãos. A Bíblia diz no versículo 29 que Jesus se preparou para ser batizado por João no início do seu ministério terreno. E o Evangelho de João, irmãos, destaca esse testemunho maravilhoso. E só João, quando Jesus veio para ser batizado por João Batista, João Batista olha para Jesus, irmãos, e como num insight do Espírito Santo, ele percebeu que todo aquele sistema sacrificial do Velho Testamento, toda aquela morte de cordeiros, toda aquela indústria de cordeiros que eram comprados, sacrificados, dia após dia, mês após mês, anos após anos, haveria de cessar. João Batista, irmãos, ele teve da parte de Deus uma revelação esplendorosa, que todo o Velho Testamento, com todas as suas festas, com todos os seus sistemas de culto e sacrifícios, apontavam para uma única pessoa, e que agora na pessoa desse moço, desse homem, todo o sistema de culto do Velho Testamento passaria, não mais existiria. Por quê? Porque todos aqueles cordeiros que foram prefigurados no Velho Testamento apontariam para um cordeiro, puro, santo e imaculado, o Cordeiro de Deus, encarnado e prefigurado na figura de Jesus de Nazaré. E de repente, irmãos, quando Jesus se aproxima de João Batista, ele olha para João Batista e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, irmãos, João sabia a que viera. Ele sabia da sua missão. Ele sabia o propósito da sua vida. Chegaram perto de João Batista, porque ele pregava arrependimento, as pessoas afluíam a ele, perguntaram: és tu o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. És tu Elias? Não, eu não sou Elias. És tu o profeta que haveria de vir? Que profeta? O profeta de Deuteronômio 18, que apontava para Jesus, mas eles não sabiam. Ele diz: não, eu não sou esses. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Em outras palavras, irmãos, João sabia o propósito da vida dele. E o propósito da vida dele está aí no versículo 7 também, do capítulo 1. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Irmãos, a missão de João Batista era uma só. Qual era, pastor? Apontar Cristo. O texto diz que ele veio para testificar da luz. E a gente sabe que essa metáfora da luz, ela se reporta no próprio Evangelho de João a quem? A Cristo. Cristo cura o cego
de nascença, e depois ele introduz a mensagem: eu sou a luz do mundo, todo aquele que me segue jamais andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Sabe o que o texto está dizendo? Que João Batista veio para testificar da luz, mas tem um negócio aí no final do versículo, irmãos, que é um desafio para mim e para você: a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Sabe o que significa isso? As pessoas creriam em Jesus por intermédio de João Batista. Ele seria aquela pessoa que conduziria outras a Jesus. E aí, irmãos, o homem de Deus, o homem enviado por Deus, ele tem uma missão, ele tem um propósito de vida. Hoje, irmãos, tem tanta gente nos gabinetes de psicólogos, né? Nada contra, viu? Minha querida filha vai ser uma abençoada, mas antes dela ser uma psicóloga, eu quero que ela seja uma mulher de Deus, que não sabe o propósito da vida. O sujeito não sabe por que está aqui, o sujeito não sabe por que veio esse mundo, fica tateando no escuro, buscando, dando tiro para todo lado. Querido, deixa eu te contar uma notícia, deixa eu te dar uma notícia definitiva nessa noite. Se você é de Cristo, o seu propósito está aí diante de você. É simples assim. Hoje eu fiquei alegre, irmãos. Aliás, eu fico alegre todo dia, porque, como diz o presbítero amado Osmar, é tanta bênção, né, Osmar, que a gente ouve e vê. A gente ouve e vê coisa triste também, mas as alegrias suplantam em muito as tristezas. Hoje eu ouvi de um casal dessa igreja que se converteu há pouco tempo e está aqui vivendo com a gente esse início de amor, né? Falou: pastor, eu fiz um negócio hoje no meu negócio lá que ficou bacana demais e está tendo uma repercussão bonita. Escuta essa aí, Flávio. Coloquei nas marmitas agora lá de casa um folderzinho com um versículo bíblico, a mensagem bíblica em cada marmita. Aí quando eles pedem, chega em casa, tu abre a marmita, está lá: pastor, mas está dando um resultado. As pessoas estão me ligando, lendo, perguntando o que é isso, o que quer saber desse negócio. Você tem uma missão aqui, nesse mundo. E essa missão é que as pessoas creiam em Jesus por seu intermédio. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem cumprido ela? Porque a gente pensa em muitas coisas no nosso trabalho, né? Na nossa profissão. A gente pensa em comprar um equipamento novo, em aplicar um marketing novo, em fazer uma sala nova. E no fundo, irmãos, no fringir dos ovos, eu acho que a pergunta está errada. A pergunta devia ser assim: o que eu posso fazer aonde Deus me colocou para que mais pessoas conheçam a Cristo por meu intermédio? A Bíblia diz, irmãos, que João tinha uma missão. E essa missão era de apontar a Cristo para as pessoas, e que as pessoas viessem a crer em Cristo mediante a vida de quem? De João. Assim também, irmãos, é a igreja. Assim também é a gloriosa igreja de Jesus. Foi nos dada uma missão gloriosa: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 28, versículo 19: ide, portanto, pregai, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Versículo 20. Está aí, irmãos, diante de nós a nossa missão, a missão sublime da igreja. Não é apontar para você, é apontar para Cristo. O interessante é que lá no Evangelho de João, no capítulo 3, surgiu uma demanda. Por quê? Porque houve um tempo em que o ministério de Cristo e o ministério de João aconteceram paralelamente.
A Bíblia diz que os discípulos de Jesus batizavam num lugar e os discípulos de João também batizavam num outro lugar. Sabe o que significa isso? Teve um tempo do ministério dos dois que os dois tinham ministérios paralelos. E aí de repente, irmãos, um judeu chegou ao pé dos discípulos de João e disse: olha, é o seguinte, tem um sujeito aí que está batizando igual você. Tem um sujeito aí que está fazendo a mesma obra que você faz. Em outras palavras, vamos rivalizar? Você está sabendo desse negócio aí, que o sujeito abriu uma igreja aqui? Está sabendo aí? Comprou um lote. Ó, está fazendo a mesma coisa que você. Falaram isso para João Batista. Aí, irmãos, eu acho bonito, sabe por quê? Porque às vezes o profeta e o próprio Cristo têm umas respostas assim que desconcertam o sujeito na hora, né? João Batista era assim também, que não brinca com ele não, viu? Ele olha para o sujeito, ele nem responde, é igual Jesus, ele nem responde aquelas coisas. Ele fala assim: olha, ninguém nessa terra recebe alguma coisa se não for dado pelo céu. Pronto, a resposta de João. Quem tem a noiva é o noivo. Ó, a resposta de João. O noivo, o amigo do noivo, enquanto o noivo está ausente, muito se regozija com a presença do noivo. Por quê? Porque ele está falando de uma festa de casamento. Mas quando o noivo chega, a alegria do amigo fica no máximo. Sabe por quê? Porque o noivo chegou. E convém que ele cresça e eu diminua. Ô irmãos, Deus não chamou a gente para rivalizar com ninguém não, viu? Homem de Deus não rivaliza com ninguém não. Eu vou lá tirar satisfação. Não, eu vou lá porque eu preciso tirar satisfação com o que esse cara falou. Irmãos, quem me julga é o Senhor. Meu vingador é Cristo. Se estão querendo que eu rivalize com alguém, fique tranquilo, porque homem nenhum pode receber nada da terra se do céu não lhe for dado. E tem mais, eu quero é diminuir para Cristo crescer. Tem muita gente, querido, galgando os degraus para crescer a si mesmo, e o próprio Cristo com isso fica tão pequenininho na vida de tanta gente, não é? Em último lugar, para concluir, vamos repetir? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Primeiro lugar, irmãos, marcas de um homem e uma mulher de Deus. Primeira marca, João tinha uma vocação. João foi chamado por Deus. E se Deus te chama nessa noite, te chamou, Ele te chama para você ser um homem e uma mulher de Deus. Não importa onde você esteja, não importa a sua profissão, não importa os seus títulos, se tem ou não, a maior alcunha que alguém pode receber nessa terra é ser reconhecido como uma mulher de Deus. Segundo, João tinha uma mensagem. Que coisa abençoada, irmãos. Nós temos nas nossas mãos a maior de todas as mensagens, o Evangelho bendito da graça de Deus, a palavra bendita do Senhor. A Bíblia diz que é uma luz a brilhar, a ser colocada no alto do velador, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. João tinha uma mensagem, e graças a Deus nós como igreja de Jesus também temos uma mensagem. Portanto, meu filho, não fique mudo, abra sua boca, fale desse amor. Amém? Terceiro, a Bíblia diz que João tinha uma missão. Eu louvo a Deus, irmão. Sabe por quê? Porque o nosso coração está em paz. Eu sei por que Deus me chamou. Eu sei por que Deus fez de mim o que eu sou e de você o que você é. Não é para você de repente conquistar a glória desse mundo, não. É para você levar esse mundo a olhar a glória de Cristo. É o contrário. Quem prometeu te dar a glória desse mundo foi o diabo. Viu? Lá na tentação de Jesus em Mateus 4.
se prostrado me adorares, te darei esse mundo e a glória deles. Agora, se é Jesus quem te chama, Ele não te chama para buscar a glória desse mundo, não. Ele te chama para viver e buscar a glória do Pai. E aí, querido, você sabe que tem um propósito nessa vida. Eu gostei desse casal, botando mensagem evangélica nas marmitas. Ô, bênção! Aí o sujeito come a marmita e come a palavra de Deus. Vai o pão dos dois jeitos, né? Enche a barriga e pelo menos leva um versículo ou uma mensagem para casa, que eles estão colocando dentro da marmita. Olha que ideia boa. Você não pode fazer isso na sua empresa? Onde você trabalha? Você não pode ser um proclamador e um divulgador desse Jesus maravilhoso e apontar as pessoas desse Jesus que eles não sabem que precisam desesperadamente e que através de você eles possam crer em Jesus pela sua vida? Agora, irmãos, eu quero concluir com um texto dos mais difíceis, mas um dos mais lindos da Bíblia, se bem compreendidos. Por favor, abra sua Bíblia comigo, eu termino em Lucas 7. João está na prisão. João foi encarcerado por Herodes porque cedeu a um capricho de uma mulher. Depois disso aqui, João seria decapitado e a sua cabeça oferecida num banquete por causa de uma moça, por causa de uma coisa vil. João Batista está no cárcere e pergunta assim, manda perguntar a Jesus se ele é este que deveria vir, versículo de número 18, ou se nós deveríamos esperar outro, versículo 19. E aí, irmãos, quando os mensageiros de João chegam a Cristo, Cristo diz assim, diga para João, os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, versículo de número 22, e os pobres anunciam-lhes o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Em outras palavras, quando João foi encarcerado, aquela mensagem de juízo que ele pregava, ele parece que duvidou se no ministério de Jesus isso ia acontecer, porque ele só via atos de bondade e misericórdia. E ele, irmãos, como todo homem, como eu e você, ele de repente duvidou da sua missão. Será que eu acertei? Será que é isso mesmo? Será que ele realmente é aquele que eu apontei para todo mundo? E eu entendo João, irmãos, porque muitas vezes nós que estamos no ministério e que vivemos essa missão, temos muitos pontos às vezes de interrogação em determinados momentos da nossa vida, principalmente de dor e sofrimento. E foi o que aconteceu com João. Na maior das honestidades, ele manda os mensageiros dizer assim, pergunta a ele se ele é aquele mesmo que eu preguei a minha vida inteira, porque eu preguei uma mensagem também de juízo, mas eu não estou vendo juízo. E aí veja que a resposta de Jesus não tem nada de juízo, pelo contrário, são só atos de misericórdia. Verso 22, os cegos veem, os paralíticos são curados, os coxos, né, estão andando. Em outras palavras, irmãos, Jesus está dizendo, não, João, você está certo, você labutou a sua vida inteira por mim, você fez certo, a sua missão foi um sucesso, você só compreendeu que esse juízo não virá com a primeira vinda, ele virá com a minha segunda vinda. É aquela história, ele viu o quadro todo, mas o quadro todo só termina quando Cristo retornar em juízo, e para restaurar e arregimentar a sua noiva. E aí de repente, irmãos, Jesus, para não querer desmerecer João, porque as pessoas são difíceis mesmo, Jesus então faz um depoimento, irmãos, maravilhoso de João Batista, e aí eu vou concluir. A quarta marca do homem de Deus, meu pastor, é que João tinha um testemunho. E quem deu o testemunho de João não foi, por exemplo, a minha esposa. De repente, se eu chamar a Tereza aqui na frente e falar com ela assim, Tereza, dá um testemunho do seu marido aqui para a igreja. Será que eu teria coragem, meu pastor, de fazer isso? Ou será que a minha Tereza seria honesta o suficiente para falar a verdade?
Talvez se eu chamasse um filho seu aqui na frente e dissesse assim: dá um testemunho do seu pai em casa. O que será que esse filho diria? Qual o depoimento que ele daria de você? Eu acho que, inclusive nós ficaríamos num aperto danado, suando até no céu da boca, nos contorcendo na cadeira, tipo assim: não fala isso não, não fala isso não. Eu sei, irmãos, que todos nós temos lutas e dificuldades, mas guarde uma coisa que eu vou dizer para você nessa noite: isso não é desculpa para você dar um péssimo testemunho de Cristo aonde Cristo te levar. João Batista era um homem como eu e você. E quem deu um depoimento de João Batista, meu pastor, não foi a esposa dele, não foi o filho dele, não foi a mãe dele, foi o próprio Jesus. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando eu ouço um testemunho de alguém dos lábios de Jesus, essa pessoa tem que ser substância demais. Essa pessoa, irmãos, tem que ser exponencial demais. Sabe por quê? Porque uma coisa é o meu testemunho aos olhos de um igual, outra coisa é o meu testemunho aos olhos do que é perfeito. Pois a Bíblia diz, irmãos, que Jesus se levanta no meio da multidão e ele dá um depoimento de João Batista que é dos mais eloquentes. Olha o que ele diz. Verso 24: tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. O testemunho de Jesus foi público a respeito de João. Primeiro, que saístes a ver no deserto? Ele faz uma pergunta: por quê? Porque veio a palavra de Deus a João no deserto. Um caniço agitado pelo vento, em outras palavras, o que vocês saíram a ver no deserto? Um homem oportunista? Porque essa era a expressão da época, para aquele oportunista, que ao sabor dos interesses da hora, ele se declinava, ora para a direita, ora para a esquerda. Você conhece gente oportunista? Que saístes a ver no deserto? Um sujeito oportunista, desses que querem angariar algumas benesses de acordo com o que está acontecendo na hora. Veja bem, versículo de número 25: que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Em primeiro lugar, irmão, João não era um oportunista. Segundo, João não era um cortesão do rei. Naquele tempo isso era muito comum, irmãos. Pastor, o que era um cortesão? Era um homem que habitava no palácio junto com os reis, e esse homem se vestia muito bem, porque ele morava nos palácios, e ele então, a pedido do rei, arregimentava pessoas para quê? Para que esse rei pudesse ganhar cada vez mais notoriedade e popularidade. Isso era comum naquela época. Inclusive Herodes tinha muitos desses súditos, cortesãos do rei Herodes, que viviam mexericando no coração do público, do judeu, para quê? Para que Herodes ganhasse popularidade com César, e cada vez o seu poder aumentasse mais. Essa foi a pergunta de Jesus. Que saísse a ver no deserto? Um sujeito oportunista? Um sujeito que vive a sua vida servindo aos reis, mas também para que a popularidade desses reis elevem e ele engane o povo com a sua lábia boa e com suas roupas bonitas? Veja a resposta. Versículo 26. Sim, que saístes a ver? O interessante é que Jesus faz 3 vezes essa pergunta. O que vocês saíram para ver no deserto? Um homem oportunista? Um cortesão de um rei qualquer que quer angariar o aplauso do povo para o benefício dele? Versículo 26. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Agora preste atenção no verso 28. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João.
Em outras palavras, a resposta de Jesus foi o seguinte, foi tríplice. Ele diz, primeiro, João é um profeta. João era um profeta nos moldes do Velho Testamento. Aliás, João foi o último dos grandes profetas que linkou o Velho Testamento com o Novo Testamento. E o interessante é que quando Zacarias recebe do anjo Gabriel aquela profecia do nascimento de João Batista, ele diz, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Se você abrir a sua Bíblia depois na sua casa, você vai ver que essa é a última frase do profeta Malaquias do Velho Testamento que está aí na sua Bíblia. Em outras palavras, irmãos, João fez uma coisa que ninguém fez. O que? Ele linkou. E ao mesmo tempo ele cumpriu. E ao mesmo tempo ele foi um instrumento cuja predição do velho se ligou ao novo. A profecia do velho se cumpriu na pessoa de João Batista. Ele ligou o velho ao novo e cumpriu aquilo que foi predito no velho com respeito a Jesus. Ele foi um profeta, irmãos, nos modos de Elias. Engraçado, irmãos, que a gente tem um prazer aqui na IPVO de comer um churrasco gostoso de vez em quando, não é? Aquelas picanhas gostosas, mal passadas, dá licença, eu gosto. Mas João Batista, irmãos, tinha um cardápio muito estranho, único, não variado. A Bíblia diz que João Batista vivia à mercê e comendo duas coisas, meu doutor. Ele comia gafanhoto e mel silvestre. Ele devia ser um sujeito fitness, porque comer gafanhoto e mel, ele devia ser bem magrinho. A Bíblia diz que João Batista, irmão, se vestia de uma forma estranha. A Bíblia diz que ele vestia com peles de carneiro e ele se enrolava num cinto de couro. E o texto diz lá de Gabriel com Zacarias que ele era nazireu. O que significa nazireu? Duas coisas. Ele não pode tocar em nada morto, ele não pode beber bebida forte e ele não pode cortar o cabelo. Agora você imagina, Felipe, você com essa barba toda bonita, produzida, querendo ficar branca. Você imagina um menino que nasce, cresce, 6 meses mais velho do que Jesus Cristo. E se Jesus inicia o seu ministério com 30 anos, esse homem tem 30 anos. Imagina o tamanho do cabelo dele. Imagina o tamanho da barba desse homem. 30 anos de vida sem cortar cabelo e barba. Por quê? Porque o nazireu não podia cortar o cabelo. E aí de repente aparece aquela figura, irmãos, que dá mais medo do que não sei o quê. E aí Jesus Cristo, irmãos, contrariando todas as expectativas, diz assim, olha, vocês estão olhando para aquela figura estranha, aquele homem que come gafanhoto e mel, aquele homem com aquele cabelão e aquela barba, aquele homem com aquele pele de carneiro vivendo no deserto, pois eu digo a vocês, esse homem é um profeta de Deus. Um homem de Deus. Mas aí, irmãos, Jesus diz uma frase no versículo de número 28, muito enigmática, que eu vou concluir com ela. Ele diz assim, e dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Pastor, peraí, vamos entender esse negócio aí. João Batista é maior do que Elias, que fez um monte de milagre. Peraí, pastor, me explica esse negócio. João Batista é maior do que Moisés, que era considerado o ícone da religião judaica, inclusive tinha uma cadeira de Moisés em Jerusalém. Espera aí, pastor, João Batista era maior do que Eliseu, do que Samuel, do que aqueles grandes homens do passado que fizeram grandes milagres. Imagina, querido, Elias fez uma oração de 3 segundos, que é o fogo do céu. João Batista nunca realizou nenhum milagre sequer. Está aí na sua Bíblia algum milagre de João Batista? Não, irmãos. João Batista só pregava, e as multidões afluíam, porque ele pregava a palavra de Deus. Aí vem agora Jesus e fala assim, dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Sabe o que significa isso, irmãos? Desde o início do mundo, desde Adão, passando por aqueles grandes homens da Bíblia, que o seu coração se enleva com os milagres, com as palavras poderosas, vem Jesus e diz assim, esse sujeito vestindo de forma estranha, com esse cabelo estranho, com essa dieta miserável, ninguém é maior do que ele. Por quê? Será, meu pastor, que esse maior é porque ele era melhor? Será que esse maior é porque ele pregava a Bíblia? Por que Jesus fala que ele é o maior? Se ele não fez nenhum milagrezinho. E hoje em dia não é diferente não. O sujeito hoje, para ser grande, ele tem que jogar paletó, cair um monte, né? Inclusive até esses estão pedindo perdão a Deus.
Hoje, irmãos, o maior parece que é aquele que faz aquelas maravilhas, né? E lotam as igrejas, o mundo aplaude. Aí vem o João Batista no deserto, vestindo estranho, comendo estranho, nunca fez um milagre sequer, não fez nenhum milagre, e Jesus diz assim: dentre os nascidos de mulher, agora presta atenção, nascidos de mulher é desde Adão até João Batista, ninguém é maior do que João. Por quê? Simples. E aí a beleza de Jesus, né, irmãos? Jesus é desconcertante, porque desde Adão até o último profeta, culminando com João Batista, todos eles profetizaram, mas não viram. Entendeu? João Batista foi o único que profetizou e viu o cumprimento da sua profecia. Maior em que, pastor? Em privilégio. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que o maior de todos os privilégios e aquilo que nos faz realmente grandes aos olhos de Deus não é o que realizamos com as nossas mãos, mas é aquilo que Cristo realizou em nós, com o trabalho penoso da sua alma, revelando-o para nós, e agora nós o conhecemos. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Sabe quem é o maior? É aquele que me conhece, é aquele que me viu, é aquele que viu cumpridas as expectativas numa pessoa bendita, que você, João, agora está me vendo, que era a ânsia de todos eles, mas eles não me viram. Você é o maior. Agora, irmãos, me perdoem, a frase de Jesus não terminou, não. Dá uma olhadinha no que ele diz depois. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Pronto, agora o nó foi completo. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Sabe o que significa isso, irmãos? Vou terminar porque suspense não dá, né? Por que João então é maior do que todos os outros? Porque ele viu a sua profecia de todos os outros se cumprirem e ninguém mais viu. Lembra de Jó? Um dia o meu Redentor se levantará da terra. Eu sei que ele se levantará, mas ele não viu. Mas João Batista viu. Mas aí agora Jesus vira a coisa e diz assim: mas o menor no meu reino, em outras palavras, você. O menor no meu reino, você. Sabe o que ele diz, Edson? É maior do que João. Que coisa linda, irmão, você é bonito demais. Isso é para aqueles corações que se desmerecem, né? Gente que anda batendo no peito, a gente não vale nada, ninguém liga para mim, fica se desmerecendo porque alguém viu torto para você, ou não viu, ou não te cumprimentou, aí fica cheio de dedos. Gente que fica com esse sentimento de inferioridade. Irmãos, esse texto é avassalador. Sabe o que Jesus está fazendo? Que João, entre os homens, ele é o maior. Sabe por quê? Porque ele teve um privilégio de me ver. Mas você, no meu reino, que é o menor, é maior do que João. Por quê, pastor? Simples. João, meu pastor, viu Jesus Cristo na sua carne, mas ele foi decapitado antes da cruz. Antes da, você falou certinho, ressurreição. Antes da obra consumada. Antes do tetelestai. Antes da redenção declarada, decretada, completamente na cruz do Calvário, remindo todo aquele que nele crê. João não viu isso, mas você viu. Você viu. Você viu. João não viu. João, irmãos, foi levado para o cárcere e logo em seguida, depois desse texto, Herodes mandou decapitá-lo. Mas sabe o que Jesus disse? O menor do meu reino é maior do que ele.
Querido, não se desvalorize, não se desmereça. Jesus deu a você um lugar muito sublime. Você é maior do que João, porque você experimentou a vida, o ensino, a morte e a ressurreição de Cristo. João não. E aí, meu irmão, eu acho que João Batista morreu tranquilo e feliz, porque viu cumprindo a obra que Deus colocou nas suas mãos. Vamos repetir então o versículo? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Mais uma vez, irmãos, nada contra você galgar degraus do seu estudo, da sua competência. Mas por favor, querido, existe algo por trás disso que é muito maior e que Deus necessita e espera de todo o coração, de todo aquele que tem uma vocação, uma mensagem, uma missão e um testemunho. Serem reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Saberem que foram chamados por Deus. Saberem que agora nós temos uma mensagem para dizer. Sabemos que temos uma missão e um propósito a cumprir nessa vida. E acima de tudo, um testemunho, o qual nós deixamos aqui, que vai passar além da nossa vida para o nosso legado, para os nossos filhos e para aqueles que convivem conosco. Homens e mulheres de Deus, é isso que Deus espera de mim e de você. E a maior necessidade que o mundo tem hoje, em todas as suas esferas. Amém?